Olá, gente, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui, tá, para fazer uma revisão referente aos capítulos que a gente já estudou, né? Então, a biologia, né, a vida, né? A biologia estuda a vida. É uma área da ciência que busca explicar, né, os fenômenos naturais. Através de métodos científicos, né, rigorosos, a gente consegue chegar a uma teoria ou lei da natureza. Na biologia, a gente não pode achar, né, que a gente precisa ter certeza para que essa teoria ou lei da natureza seja aceita, né? Eu preciso, através de um método científico, propor uma pergunta, formular uma hipótese, né? Eu preciso testar, preciso fazer a análise desses resultados para que eu tenha uma conclusão, tá? Para essa teoria ser aceita ou não, tá? Diversos avanços científicos, né, permitiram discussões sobre a origem, né, da vida. Aristóteles ele foi muito importante, né? Porque ele começou com a teoria da origem da vida, da abiogênese, né? Que seres vivos surgem a partir de matéria bruta ou inanimada, né? Aristóteles dizia que folhas mortas caídas sobre o solo poderiam originar, né, insetos ou vermes. Depois dele, diversas outras teorias, né, foram propostas, até que por fim Louis Pasteur, ele, através daquela pesquisa com o frasco com um pescoço de cisne, né, no qual ele ferveu um caldo nutritivo, ele pegou esse caldo nutritivo, né, fervido, colocou num frasco. Um frasco ele colocou aquele pescoço de cisne, né, e um outro frasco ele pegou esse caldo nutritivo fervido e logo quebrou esse pescoço de cisne. E aí Pasteur verificou que o frasco que estava com o pescoço de cisne, né, não houve contaminação com micro-organismo. Né? E o frasco que tinha quebrado esse pescoço, né, de cisne, houve crescimento de micro-organismos. Logo chegou à conclusão, né, de que esses micro-organismos vinham, né, estavam presentes no ar, contaminando aquele caldo nutritivo, fazendo com que a teoria da biogênese, né, fosse desacreditada e contribuindo, né, para o surgimento da teoria da biogênese, que diz que seres vivos só surgem a partir de outro ser vivo já pré-existente. Seres vivos, né, gente, ele possui diversas características, como na sua composição química, né, possui diversos elementos químicos, carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo. Seres vivos têm capacidade de detecção e resposta, né, a estímulos. Por exemplo, plantas, né, através do fototropismo, elas conseguem, né, ir em direção à luz. Isso é uma detecção e resposta a estímulo que a planta possui. Seres vivos têm a capacidade de reprodução, né, de se reproduzir, têm capacidade de estar adaptado ao modo de vida, né, e seres vivos possuem organização celular. Tem as células procariontes, né, que o material genético ele não está envolvido, né, pelo envoltório nuclear, né, esse material genético ele fica disperso no citoplasma. E tem as células eucariontes, né, e as procariontes. Existem a eucarionte animal e a vegetal, tá? Então, a principal diferença das células procarióticas para as eucarióticas é o material genético, que na procariótica, esse material genético ele está disperso naquele citoplasma da célula, né? E nas eucarióticas a gente tem um envoltório nuclear, fazendo com que esse material genético, né, não fique disperso no citoplasma.
da célula, né? O que é material genético? Material genético é DNA, né? E o RNA. Existem as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas é representada pela água e pelos sais minerais e tem baixa energia, né? Já as substâncias orgânicas têm grande quantidade de energia e é representada pelos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Existem as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, e as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água, tá? O DNA e RNA são materiais genéticos, né? DNA, ele está em dupla fita, né? DNA ácido desoxirribonucleico. O DNA, ele tem como bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas, adenina e timina, né, são ligadas por 2 pontes de hidrogênio. Citosina e guanina são ligadas por 3 pontes de hidrogênio. O DNA é uma dupla hélice, né? Ele tem um formato de dupla S espiralada. O açúcar do DNA é a desoxirribose, né? Daí vem o nome ácido desoxirribonucleico. Já no RNA, o açúcar é uma ribose, daí o nome ácido ribonucleico. O RNA, né, ele é constituído por uma fita simples, tá? No RNA, a gente tem bases nitrogenadas, só que no RNA eu não tenho a timina, eu vou ter a uracila no lugar da timina, tá? Já no DNA eu tenho timina e não vou ter uracila. Tá? No DNA a gente tem o DNA ele tem a capacidade de replicação ou autoduplicação, que é a formação de cópias idênticas a si mesmo, né? E no RNA a gente tem a formação de moléculas de RNA a partir de um molde de uma das cadeias de DNA, tá? Nós vamos ter no RNA o processo de transcrição. E aí é isso, tá, gente? Então agora vamos fazer os exercícios de revisão, tá? E até a próxima aula. Tchau, gente!